Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E a nossa jornada de hoje é através dos melhores westerns dos anos 1960. Mas antes da gente começar a galopar pelas pradarias do Velho Oeste, deixa eu lembrar vocês sobre os brindes aqui do canal. Coca-Cola, o chocolate do paraquedista alemão, vários livros, a camisa do Viagem da História, tudo isso pode ser seu no final desse mês. Para isto, eu vou explicar como participar no final do programa. Mas já vá dando o seu like nesse programa, deixando o seu comentário ao final do vídeo e, principalmente, se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Os filmes westerns são muito bons, sempre tem uma história, uma moral, um enredo cativante, belas paisagens, os caráteres bem distintos, o bom e o mal, enfim, são filmes completos. Estes filmes sempre tinham grandes atores e arrecadavam muito dinheiro nas bilheterias e por isso continuavam a serem produzidos em muita quantidade, principalmente nos anos 1940 e 1950. Os anos 60, 1960, representaram uma revolução tanto na arte de fazer filmes e especialmente na arte de fazer filmes do gênero western. Por isso, esse programa vai analisar os principais filmes dos anos 1960 e as mudanças que estes filmes trouxeram para o gênero. E dentro dessa seleção de 11 filmes westerns, eu vou trazer o primeiro que conta mais ou menos a história do que era o Velho Oeste americano. O filme se chama A Conquista do Oeste. O filme de 1962 traz um roteiro original para as telas e acabou vencendo o Oscar daquele ano. O relato segue a família Prescott e sua contribuição para a colonização do Oeste americano no século XIX, indo para o Oeste através do canal Erie e mais tarde em um barco no rio Ohio. A partir daí, eles têm duas filhas e estas conhecem um homem da montanha e um jogador dos barcos do rio Mississippi, respectivamente. A família Prescott e seus descendentes fazem então um grande painel que seguem os personagens através da Guerra Civil Americana, da construção da ferrovia que unificou o território e também pelas pastagens de gado através do meio oeste americano. Como é um filme episódico, tem 3 diretores, Henry Hathaway, John Ford e George Marshall, os melhores que existiam naquela época no cinema de Hollywood. Conta, obviamente, com grandes atores, John Wayne, James Stewart, Carl Malden, Debbie Reynolds, Gregory Peck, enfim, uma grande seleção dos melhores atores que atraíam multidões para a sala de cinema. Obviamente, A Conquista do Oeste também arrastou uma multidão. E não é à toa que o filme é o primeiro da lista. Ele é introdutório à maneira como os americanos e o mundo enxergavam o Velho Oeste no início dos anos 60. A partir daí, haveria uma mudança. Paralelo à Conquista do Oeste, eu tenho que citar aqui um outro filme, O Crepúsculo de uma Raça, que mostra exatamente como os índios norte-americanos, os nativos americanos, sofreram as consequências dessa conquista mostrada nesse filme que abre a nossa lista. Assistir os dois é ver os dois lados de uma aventura grandiosa e trágica ao mesmo tempo. O segundo filme da nossa lista já dá o tom meio que melancólico e nostálgico sobre o Oeste que era e não é mais. E não é à toa que ele é estrelado por 2 grandes nomes dos filmes western dos anos 50 e 40, Randolph Scott e Joel McCrea. Os dois dão um tom dramático a um Oeste que desaparecia no filme Pistoleiros do Entardecer. Este filme foi completamente diferente e uma reflexão sobre o gênero western. Não é à toa que foi dirigido por Sam Peckinpah, que deixa ali já as suas marcas preferidas, o fim de uma era e a busca pela redenção e também pelo significado
que a pessoa tem na vida, no caso, os dois personagens. É uma obra-prima crua, que teve uma recepção tanto quanto fria quando estreou, mas obteve muito sucesso nas bilheterias através do globo, demonstrando ao mundo que tanto o diretor quanto esse novo olhar do western veio para ficar. No filme seguimos o ex-homem da lei Steve Judd, interpretado por Joel McCrea, que agora é um homem idoso e é contratado para transportar ouro de uma comunidade de mineração através de um território perigoso. Precisa então contratar um assistente e chama o seu velho amigo Gil Westrom, interpretado por Randolph Scott. E os dois juntos vão cumprir então essa última e perigosa missão. Pistoleiros do Entardecer é um passo claro na evolução do western como gênero cinematográfico. Mostra uma meditação sobre o gênero e sobre como dois homens envelhecendo se tornaram desatualizados para o mundo em que estão inseridos e de repente se tornam obsoletos. Por meio de diálogos poderosos e uma trama cuidadosamente construída, Peckinpah fala sobre honra, lealdade, redenção e a destruição do western, tanto como um gênero histórico quanto um gênero cinematográfico. Com tanta reflexão, não precisa nem de você ser exatamente um apaixonado pelo gênero western para gostar desse filme, uma joia rara dos anos 60. Ao mesmo tempo que Hollywood se despedia dos seus heróis dos anos passados, os anos 60 também trouxeram novas caras, novos rostos e novas formas de interpretar e contar histórias. E isso, obviamente, fez muito sucesso para um público ávido de novidades e também para um público novo que chegava aos cinemas. Sete Homens e um Destino foi, sem sombra de dúvida, um marco nessa renovação do gênero. O enredo do filme de 1960 é bem simples. Mexicanos desesperados são assaltados constantemente por bandidos e tentam contratar um grupo de pistoleiros para ajudá-los na sua luta por justiça e por paz. A partir daí, contratam então 7 pistoleiros americanos que vão até o México para fazer justiça. Este filme não é um clássico só por conta das cenas de ação, que aliás são muito boas, mas porque foca também em cada um dos personagens. Cada homem aprende algo de valor nessa missão e cada um deles tem um passado assustador, embora a gente nunca saiba todos os detalhes. Sete Homens e um Destino é uma daquelas raras casualidades de se colocar um grande elenco perfeitamente entrosado em um filme onde nenhum quer aparecer mais que o outro. Esses atores, realmente excelentes, na época cada um começando, já famosos, o outro ainda bem imaturos, mas são reunidos e lançados ao estrelato, transformando Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, Eli Wallach e Robert Vaughn num mapa das estrelas de Hollywood. E também transformando a cara dos filmes de ação e aventura, não só westerns, pelos próximos 20 anos. Sete Homens e um Destino parece ser simples, mocinhos contra bandidos, mas, conforme a história se desenrola, o público aprende que nem todos os mocinhos são exatamente bons e que nem todos os bandidos são também exatamente maus o tempo todo. É a complicada condição humana que faz o espectador sentir empatia por ambos os lados. No final, cada personagem recebe o que merece, no grande esquema das coisas. Obviamente, o filme fica impregnado em nossa mente, juntamente com a trilha sonora, uma música de Elmer Bernstein que faz sucesso até hoje. Se você não assistiu Sete Homens e um Destino, está perdendo tempo. Procure e assista. E a década de 60 trouxe, sim, outras mudanças para o gênero western. Inclusive o próximo filme, O Último Pôr do Sol, estrelado por Kirk Douglas e Rock Hudson. Um filme dramalhão que parece mais uma novela do que um western, mas tem belíssimas cenas de ação e um final surpreendente e ao mesmo tempo empolgante. Vale conferir O Último Pôr do Sol aqui na lista. Na história, o personagem de Kirk Douglas viaja para o México tentando localizar a mulher que amou anos atrás. Nos seus passos está um homem da lei, interpretado por Rock Hudson, que vai tentar trazê-lo de volta ao Texas para ser enforcado. No meio do caminho, nosso personagem encontra a mulher que procura e que é a figura central aqui nessa história. Ela está casada num rancho no interior do México e seu marido planeja levar o gado para a venda no Texas, mas não tem
homem suficiente, vaqueiros, para tocar a boiada. Como resultado, Douglas e Hudson se tornam companheiros de trilha improváveis, embora cada um ainda tenha contas a resolver com o outro. Ao longo dessa jornada, há revelações, demonstrações de bravura e resolução de conflitos. O enredo é muito inteligente e contém algumas surpresas. Além de contar com elementos do faroeste clássico, como movimentação de gado, perseguições, tiroteios, o diretor tenta também adicionar alguns elementos melodramáticos em uma história interessante. O Último Pôr do Sol é um filme que você assiste com interesse, atenção e se surpreende até o final. Confira. As mudanças no gênero western dos anos 60 ficam ainda mais claras quando John Ford reúne dois dos maiores nomes desse gênero e de outros gêneros cinematográficos em um filme muito importante, O Homem que Matou o Facínora. Produzido em 1962, este filme é a última homenagem do diretor John Ford ao gênero dos filmes de faroeste. É talvez o filme mais nostálgico que ele já fez, começando com o elenco. À época, todos já eram um pouco velhos demais para seus papéis. Mas se você prestar atenção à fotografia em preto e branco, com um foco suave, mascara um pouco a idade dos seus protagonistas. E a habilidade desses grandes atores faz o resto. A história fala de um senador de Washington, já em final de carreira, chamado Hans Stuart, interpretado por James Stewart, que retorna à sua cidade, Shinbone, onde nasceu e começou sua carreira. Ele retorna por um motivo especial, o funeral de seu amigo, Tom Donovan. E enquanto está na cidade, ele relata a sua história a um jornalista local, contando desde o começo, quando ele veio para Shinbone, e a sua relação com o amigo Tom. Conta também como a sua carreira política começou a partir do momento em que atira no bandido, Libert Valance. As revelações que faz ao jornalista surpreendem, e a história toma um outro rumo, desvendando muitas lendas, tanto no filme em questão, quanto também na história do Velho Oeste. Os faroestes do diretor John Ford sempre foram lendários, e agora, no final de sua carreira, este é um dos seus últimos filmes, ele começou então a desmontar a lenda que construiu. O herói não é aquele que se torna um dos filhos mais ilustres da cidade de Shinbone, mas sim o homem quieto que simplesmente se esconde em segundo plano. É preciso mais do que idealismo para superar o mal. E o filme afirma isso. A força bruta deve ser combatida pela força bruta. E além disso, o verdadeiro valor nem sempre é recompensado ou reconhecido pela sociedade. Uma mensagem amarga, mas porém muito real. E é nesse filme que John Ford coloca, nas palavras de um dos protagonistas, a sua frase preferida, que eu gosto muito também, que é: se a lenda é maior do que a verdade, imprima-se a lenda. Para entender essa metáfora, você tem que assistir O Homem que Matou o Facínora. Imperdível. This time right between the eyes. O filme Sete Homens e um Destino, que eu já comentei aqui nesse vídeo, deu pontapé naqueles filmes de ação que envolve um grande grupo com uma missão heróica. Pois bem, Os Profissionais, de 1966, é um filme que aumentou o grau de emoção, de ação e também de muita violência na missão que esses soldados da fortuna têm pela frente no México. Trata-se de um daqueles filmes que a gente chama de Zapato Western, ou seja, faroestes dentro da história mexicana, principalmente com a Revolução Mexicana em curso, mas que traz também um sentido de nostalgia de um oeste que desaparece. Vamos conferir Os Profissionais. Este é um daqueles grandes filmes com muitos artistas famosos, o que transforma o roteiro em uma peça quase irrelevante, porque tudo é muito divertido e emocionante. Na história, um rico proprietário de terras do Texas, Ralph Bellamy, contrata 3 homens, Robert Ryan, Burt Lancaster e Lee Marvin, para ir ao México e devolver sua bela esposa, a belíssima Cláudia Cardinale, depois que ela foi sequestrada
por uma gangue de bandidos revolucionários mexicanos, liderados por Jack Palance. Os três aceitam o desafio, querendo, obviamente, serem bem pagos. Mas, conforme eles avançam e se aproximam do México, de Palance e de Claudia Cardinale, uma linha tênue se desenvolve e não fica claro se tudo é realmente como parece ser. Na história, esses aventureiros profissionais têm não só uma missão muito dura, mas também ambígua, onde as coisas não são exatamente aquilo que eles pensavam que seria. E a moral, e principalmente a consciência deles, vai ser colocada em xeque em meio a muita ação, muita aventura, onde eles arriscam a própria vida. Os Profissionais é um filmaço. Se Os Profissionais traz um grupo de pessoas numa missão arriscada dentro do México, o próximo filme da nossa lista, Meu Ódio Será a Sua Herança, de 1969, mostra a mesma história, mas aumentando ainda mais o grau, tanto de violência como de dubiedade das ações. No caso, seguimos o The Wild Bunch, ou seja, o Bando Selvagem. Este bando de selvagens entra no México após fugirem de uma malfadada ação em um banco nos Estados Unidos. A partir daí, um confronto inevitável se desenha. O Velho Oeste estava mudando e o diretor Sam Peckinpah reconheceu esses tempos de mudança. Com base no violento modelo estilístico que ele já havia mostrado em filmes como Bonnie e Clyde, Meu Ódio Será a Sua Herança começa e termina com duas das batalhas de tela mais sangrentas já imaginadas e mostradas no cinema. E conta a história de um grupo de envelhecidos bandidos, liderados por William Holden e Ernest Borgnine, enquanto tentam um último golpe. Eles se envolvem então com rebeldes mexicanos e a partir desse ponto temos uma história envolvente enquanto os bandidos fazem parte do exército mexicano. O filme obteve a notória reputação de ser um dos filmes mais violentos já feitos e é creditado por ser o filme que mudou a maneira de como olhamos o Velho Oeste e o cinema de ação em geral. Obviamente, a transformação nos filmes western não passa apenas por Meu Ódio Será a Sua Herança. Aliás, passa por quase todos os filmes aqui dessa lista. Mas este filme é um dos pontos altos desse novo western que surge violento e explosivo. E o ano em que Meu Ódio Será a Sua Herança foi produzido e lançado nos cinemas, também viu surgir um outro olhar revisionista para o Oeste no filme Butch Cassidy. A história se passa no Oeste quando Paul Newman e Robert Redford dirigem uma gangue de bandidos que se esconde em um desfiladeiro. Os dois, Butch Cassidy e Sundance Kid, roubam trens e levam grandes valores até que a Ferrovia do Pacífico reúne os melhores policiais e detetives em todo o Oeste dos Estados Unidos para rastrear e matar Butch e Sundance. O filme, inspirado em fatos que realmente aconteceram, ganhou alguns prêmios Oscar, como melhor trilha sonora, melhor canção e também fotografia. Obviamente que os dois atores, Paul Newman e Robert Redford, se destacam. Os dois são os pilares que sustentam essa história inspirada no Velho Oeste. O enredo conta essa história de maneira inteligente e com uma ótima direção de George Roy Hill. O filme, baseado em pessoas reais, mas que tão pouco se sabe sobre elas, deu ao cineasta a liberdade de seguir um caminho que mistura comédia e ação e também drama, e fazem de Butch Cassidy e Sundance Kid um dos melhores filmes produzidos nos anos 1960. O filme fez muito sucesso em 1969 quando foi lançado e transformou Robert Redford e Paul Newman em astros de primeira grandeza, arrebanhando multidões no mundo inteiro. A música tema também fez muito sucesso e isso tudo dá ao filme Butch Cassidy um prazer maior em ser assistido. Confira. I'll jump first. Then you jump first. No, I said. What's the matter with... Os dois atores, Newman e Redford, fazem parte daquela nova geração que chegou a Hollywood e também chegou ao gênero western. Eu destacaria alguns outros filmes aqui, como Steve McQueen em Nevada e Smith, e Marlon Brando em A Face Oculta. São filmes que dialogam, que mostram um novo jeito de contar a história do Velho Oeste e também mostrar novos
rostos galopando pelas pradarias. Mas falando em novas caras, novo jeito de contar histórias e anos 1960, é óbvio que não podemos deixar de falar dos spaghetti westerns, né, que começou com a ida de um americano, Clint Eastwood, para a Itália fazer um filme. A partir daí vem a trilogia dos dólares, ou seja, 3 filmes feitos em sequência, 1964, 65 e 66, que explodiram no mundo todo e transformaram Eastwood em um astro. Clint Eastwood era mais conhecido do público americano por seu papel como Rowdy Yates na série Rawhide, Couro Cru. A série havia acabado na TV americana e ele recebeu um convite novo e desafiador para fazer um filme de faroeste na Itália. Ele fez esse filme quase como uma brincadeira e então se tornou um dos maiores sucessos tanto na Europa e até na América, quando foi lançado nos cinemas yankees. E é estranho para muita gente que os melhores filmes sobre o oeste americano tenham sido feitos por Sergio Leone, o diretor destes filmes, um italiano que nem falava inglês. Clint Eastwood disse que tudo que ele sabia em italiano era arrivederci e tudo que Leone sabia em inglês era goodbye. E ainda assim esses dois se entrosaram para fazerem uma série de filmes incríveis. Com o poncho do Estranho Sem Nome, Eastwood criou um papel que nos atingiu muito forte e realmente redefiniu a definição do verdadeiro herói do faroeste. A trilogia dos dólares, também conhecido como Trilogia do Homem Sem Nome, foi então uma série de filmes dirigidos por Sergio Leone e estrelados por Clint Eastwood. Por um punhado de dólares, em 1964, por uns dólares a mais, em 1965, e 3 homens em conflito, em 1966. A série tornou-se conhecida por estabelecer o gênero do western spaghetti, inspirando então a criação de centenas de filmes nesse estilo. Os 3 filmes são constantemente listados entre os melhores filmes western de todos os tempos. Embora não fosse a intenção de Sergio Leone fazer os 3 filmes em sequência, eles são considerados uma trilogia. Clint Eastwood, vestindo as mesmas roupas e agindo com os mesmos maneirismos, tornam o conceito do homem sem nome mais forte. O personagem tem um apelido diferente em cada um dos filmes. Num é Joe, no outro é Manco, no outro é Lourinho, mas usa sempre o mesmo ponche. Por um punhado de dólares é um remake de um filme japonês chamado Yojimbo. 3 Homens em Conflitos retrata o personagem Eastwood em um momento anterior aos outros filmes, então seria uma prequel. E ocorre durante a Guerra Civil Americana, enquanto os outros 2 filmes são de uma época posterior. Além de Clint Eastwood, os únicos atores que aparecem nos 3 filmes são Mário Brega, Aldo Sambrel, Benito Stefanelli e Lorenzo Robledo. 4 outros atores aparecem 2 vezes na trilogia, interpretando personagens diferentes. Lee Van Cleef, que também foi catapultado ao sucesso depois dessa série, Jean-Marie Volonté e Joseph Egger. E a música dos 3 filmes, obviamente, e muito marcante, é do genial Ennio Morricone. A trilogia dos dólares é imperdível, vale a pena assisti-los sempre. Recomendo a você que o faça. See, in this world, there's 2 kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Após o sucesso desses 3, obviamente a bilheteria e os milhões de dólares que entravam nos caixas das produtoras obrigaram Leone a voltar ao set de mais um grande western spaghetti, um Bang Bang italiana da Gema. Era uma Vez no Oeste, de 1968. Na história, Jill McBain viaja para a fronteira selvagem no oeste, no estado de Utah, onde ela irá encontrar seu novo marido e se estabelecer. Ao chegar, porém, ela encontra o marido e os filhos mortos. A disputa por terras leva ao assassinato de seu marido e, a partir daí, Jill busca vingança. Depois de completar a trilogia dos dólares, Leone não queria fazer outro western e começou a trabalhar em um filme que lançaria posteriormente, Era uma Vez na América, um drama policial. No entanto, após o sucesso nos Estados Unidos, ele teve que aceitar fazer um novo western. E a partir daí, ele decidiu fazer uma outra trilogia, que começou com Era uma Vez no Oeste, evoluiu para Quando Explode a Vingança e terminou com Era uma Vez na América. Desta vez ele não contava com seu ator preferido, Clint Eastwood, mas tinha Charles Bronson, Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards, ou seja, um grande elenco. Clint Eastwood só não está no filme porque recusou a oportunidade de aparecer
mais uma vez num western de Leone. E isso levou a um estremecimento da amizade entre Eastwood e Leone. E essa situação só foi resolvida em 1988, quando Eastwood estava em Roma, lançando seu filme Bird, e recebeu um telefonema do seu ex-diretor. Eles se encontraram para jantar. Alguns meses depois, Leone morreu de ataque cardíaco e nunca mais se encontraram novamente. Era uma Vez no Oeste é defendido por unhas e dentes por todos aqueles que amam de paixão este filme. Num dos programas que eu tenho aqui no canal, recomendo a você que assista, eu fiz a lista dos 10 westerns imperdíveis, na minha opinião, e não coloquei Era uma Vez no Oeste porque eu preferi fazer uma outra lista só de espaguetes westerns, que também está aí no canal, recomendo você que assista, vou deixar o link na descrição. E a quantidade de inscritos, de pessoas que assistiram o meu programa e ficaram nervosos comigo, mandando mensagem, você esqueceu Era uma Vez no Oeste, o melhor filme de todos os tempos, então dá a dimensão da paixão das pessoas por este filme. Eu particularmente, vou causar polêmica de novo, acho muito bom Era uma Vez no Oeste, mas prefiro, por exemplo, outros filmes do Sergio Leone. Eu acho que essa ópera melodramática ao extremo me dá um pouco de monotonia ao assistir o filme. A música é muito bonita, mas nos anos 60, sem sombra de dúvida, talvez tenha sido o maior de todos os westerns. E agora, para encerrar, eu vou falar dos filmes B. O que é um filme B? O filme B é aquele filme com baixo orçamento e que é produzido com 1 ou 2 atores mais ou menos conhecidos e o resto do elenco desconhecido. E eles são lançados em cinemas, vamos dizer assim, de segunda categoria lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eles entravam como qualquer outro filme em qualquer cinema. E esses filmes B eram baratos, fáceis de serem produzidos e geravam um lucro talvez maior do que uma grande produção para os cinemas. Nos anos 60, o filme B, o western, também entrou em decadência, assim como o gênero, porque nos anos 40 e 50 eram eles os reis das bilheterias. Mas tem um filme B que eu preciso colocar na lista para homenagear todos os filmes B. Trata-se do filme A Marca do Vingador, de 1966, estrelado pelo canastrão Chuck Connors. Mas é um filme muito interessante e que durante muito tempo eu tentei reencontrar e consegui só recentemente. O filme começa numa cidade moderna dos anos 60, carros pela rua, pessoas trabalhando de terno, enfim, nada a ver com western, porque a história é contada em flashback. Um funcionário público senta numa cantina para tomar um lanche e aí vê um revólver na parede e pergunta ao barman sobre a história daquele revólver. A partir da narrativa do barman, as imagens voltam no tempo e conta a história de Jonas Trapp, um rapaz simples que se apaixona pela bela Jessie, garota rica, bem diferente da situação de Jonas. Contra a vontade da sua tia snob, ela se casa com ele, fingindo uma gravidez para obter o consentimento da tia. Mas Jonas se cansa de viver das rendas da família de sua esposa e parte então para se tornar um caçador de búfalos. Ele retorna 11 anos depois com sua fortuna de $17 mil, o que na época era muito, e é atacado no caminho de volta para a cidade. E esses bandidos o marcam com ferro em brasa. Severamente espancado e marcado, Jonas é deixado para morrer. No entanto, é resgatado por um fazendeiro que cuida dele até que ele está pronto para buscar a sua vingança, reencontrando ao mesmo tempo com a sua mulher. Assisti esse filme no início dos anos 70, numa sessão coruja aí na Rede Globo, e sempre busquei por ele. Só recentemente consegui encontrar na internet e foi um prazer muito grande assistir A Marca do Vingador, porque era uma imagem que me acompanhava. Eu sempre queria rever esse filme. É lógico que o filme hoje é datado, o Chuck Connors é um péssimo ator, mas o filme ainda tem seu charme e você consegue assistir a história até o fim. E eu queria fazer essa homenagem aos filmes B, que na época dos anos 60 tinha em Audie Murphy o seu grande nome, estrelando filmes como Os Rifles da Desforra ou Matar e Cair. E ainda outro ator, Rory Calhoun, em filmes como A Rebelião dos Apaches ou O Revólver é Minha Lei.
Como eu disse, os filmes B faziam parte do ato de ir ao cinema e estavam obrigatoriamente dentro da programação entre uma grande produção e outra. Look out! Bom, estes eram os meus filmes escolhidos aí entre as produções dos anos 1960. E quais são as suas preferências dos filmes western dos anos 1960? Deixe um comentário no programa dizendo o que você achou da minha lista e qual é a sua lista. E falando em deixar comentário, é importante que você o faça também e diga: quero participar do sorteio, porque você estará concorrendo ao livro do Nestor Magalhães, o meu grande amigo militar brasileiro que viaja o mundo visitando museus, mergulhando em naufrágios de guerra e também visitando campos de batalha, e ele escreveu esse livro muito bom sobre as suas aventuras. Outro livro que eu recomendo e que está aqui no sorteio é o livro da Eleanor Stange. Também quero falar. Esse livro conta a história de uma família alemã e como ela vê a Segunda Guerra dentro da Alemanha. O Flávio da Hobbycraft enviou para o nosso sorteio esse belo livro dos comandos britânicos, um livro muito bem ilustrado que conta as ações dos comandos britânicos, e a Hobbycraft, além de ter plastimodelos, tem também uma boa biblioteca de livros de guerra que está à venda. Entre aí no site da Hobbycraft para você conferir. E você ainda concorre ao Coca-Cola, o chocolate do paraquedista alemão. O mesmo chocolate que os alemães usavam durante a Segunda Guerra Mundial e que continua a ser produzido até hoje. E o Han nos trouxe lá da Alemanha, o Coca-Cola pode ser seu também. Aqui nessa latinha tem 16 tabletes de um chocolate com muita cafeína. Além disso, você concorre à camisa do Viagem na História. Tudo isso pode ser seu. Para isso, então, deixa aí no comentário. Além de dizer o que você achou da lista, você também vai falar: quero participar do sorteio, tá bom? Aproveite e dê um like no programa e se inscreva no canal. Se você não estiver inscrito, você não pode concorrer aos brindes. Bom, era isso que eu tinha por hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.